Olha a estratégia do inimigo, gente. Quando você para, você deixa de marchar conforme a ordem do Senhor, o inimigo te coloca no lugar de espalhar. E qual a estratégia dele quando você para nesse lugar? Ele ataca imediatamente a sua mente. Você começa a pensar, será que realmente esse lugar é para mim? Nossa, vamos pegar esse Moisés porque ele fez a gente sair lá do Egito. Lá estava bom para nós. Ataca a sua mente. E traz a gente para um lugar que não tem água para a gente morrer de sede. Ataca a sua mente. Atenção, ataca a sua mente. Segundo ponto de Refidim, né? É a letra P, que é boca. Gente, uma vez que a nossa mente ela é atacada, pode ter absoluta certeza que a sua boca vai proferir aquilo que está dentro da sua mente. E a boca, ela constrói, porque a palavra de Deus diz que a língua ela tem poder de vida e poder de morte. Lembra disso lá em Provérbios? A língua, a boca, a palavra tem poder de vida e tem poder de morte. Então, imediatamente, quando a mente é atacada, a boca profere aquilo que está dentro da mente. O ataque que está dentro da mente e a boca começa a falar, é verdade, é mesmo, tem razão, pensando bem, olha, né? E aí, logo em seguida, gente, é uma ordem. E aí, depois que a mente é atacada, que a boca começa a confessar aquilo que está dentro da mente, imediatamente, os 4 pontos cardeais, porque Dalet aponta para o norte, sul, leste e oeste. Os 4 pontos cardeais começam a ser contaminados. Por quê? Porque você vai começar a falar do ataque que você recebeu na sua mente, sem saber que aquilo é um ataque, sem saber que você está sendo esparramado, né? Você vai começar a falar sobre isso e aí você vai contaminar as pessoas todas que estão à sua volta. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tive um professor que eu gostava muito, eu sempre conto esse caso aqui, que eu gostava muito. Um dia eu decidi sentar lá no fundão da sala. Quando o professor Elias chegou na sala de aula e me viu lá no fundo, ele se apavorou e ele foi lá atrás, me pegou pela mão, me puxou, me colocou lá na frente e falou para mim baixinho no meu ouvido. Ele falou da seguinte maneira, Carla, uma laranja podre no meio de várias contamina todas as outras. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando ele fez isso. Eu nunca mais me esqueci. Então, uma boca, quando ela começa a falar, né, ela pode produzir vida ou ela pode produzir morte. E pode produzir contaminação. Por isso, Refidim, o lugar que esse pessoal parou, aqui em Êxodo, capítulo 17, versículo 19, por isso que Êxodo, eu tenho que olhar para qual câmera, gente? Essa de cá. Desculpa, de vez em quando o pessoal vai me dando os toques e eu não consigo ver. Bom, deixa eu só beber. Portanto, você precisa tomar muito cuidado na sua vida. Se mova com a nuvem de Deus. Se mova com a ordem de Deus. Deus tinha dado uma ordem para esse povo, para Moisés, diga ao povo que marche. Mas quando você para fora da ordem de Deus e em lugares errôneos para a sua vida, o que vai acontecer é você ser espalhado. Por isso eles param ali em Refidim. Então é uma atenção que eu chamo para cada um de nós. Vamos para o ponto 2? Preparado? Né? Vocês estão preparados aí para o ponto 2? Quero saber se vocês estão preparados. Se tiver, coloca aí, ó, hashtag eu sou protagonista. Quero ver a hashtag de vocês. Se vocês estão preparados para o ponto 2. Ponto 1 é, não pare. Não pare, porque se você parar, você corre o risco de parar em Refidim. Tipo assim, não pare se Deus não te orientar a parar, né? Senão você corre o risco de estar em Refidim, que é o lugar onde você pode ser espalhado. E a sua mente perde o seu foco. Ponto 2 agora. Vamos lá para o nosso ponto 2, gente? No lugar... Vamos pegar o versículo 1 de novo? Vou colocar o versículo 1 aqui na tela para vocês. Vamos lá. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor. E acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então agora a gente já entra numa questão importante para vocês,
tá? Não havia ali água para o povo beber. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui agora. No lugar onde o inimigo ataca a sua mente, é lugar onde não tem água. Se você puder anotar isso, você anote, porque isso é fundamental para o seu crescimento, para mudar a sua vida. O inimigo ataca no lugar onde não tem água. A água, nós todos sabemos que a água ela tem um significado muito grande. Ela significa sonhos, ela significa nascimento, ela significa novos projetos. Por isso você tem que estar sempre se movimentando com a nuvem de glória. Porque a nuvem de glória é através dela que Deus nos dá sonhos, nos dá projetos, nos dá foco na vida, nos dá objetivo na vida. Se você para com seus sonhos, com seus projetos, com seus objetivos, certamente você vai ficar sem beber da água. Você vai ficar seco, o inimigo te ataca ali. E nós sabemos também, o segundo ponto, é que água na Bíblia significa palavra. Palavra. Por isso que eu estou aqui hoje. Esse é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo a jornada Nuvem de Glória. É para aproximar você, nem aproximar, é para grudar você com a palavra de Deus. É para que você fique assim, ó, grudadinho, grudadinho com a palavra mesmo. Porque ela é água. E você sabe que o corpo humano, ele pode até ficar sem alimento sólido por mais dias, mas sem água de forma nenhuma. 3 dias ele morre. Então, você não pode ficar sem água, sem o alimento da palavra de Deus, senão o inimigo te ataca. É a palavra de Deus que traz para nós fortaleza, entendimento, compreensão, nos ajuda a passar pelas situações. Então, sem a palavra, o inimigo te ataca. Então, ali em Refidim, eles viram o seguinte: não há água. Não há água. Se a mente deles estivesse focada em Deus, se eles estivessem na marcha que Deus os orientou para fazer, eles não tinham percebido que não havia água, porque eles saberiam que Deus iria prover água a qualquer momento, a qualquer hora para eles. Se estivessem embebidos na palavra que Deus tinha dado para eles, eles não tinham percebido isso. Mas aí acontece uma coisa interessante. Aqui no texto fala, não havia água. Aí pega o míssil que eu vou colocar para você aqui agora, tá? Pega o míssil que eu vou mudar aqui a nossa página. Lá o que está escrito em hebraico, para não haver, né? É uma palavra muito interessante, que é essa palavra aqui, ó. Ein. É ein. Quer dizer, não há. Não existe. Ein. Não há, não existe. Deixa eu pegar uma outra vermelha aqui para mim. Não há, não existe. Eu quero falar para você qual é a relação que esse pessoal poderia ter tido com essa história do não há. Eu quero falar para você, eu quero dizer para você, relatar para você que o povo não viu, mas também eu quero falar para você o código que existe nessa palavra aqui, que o povo também não viu. O povo viu que não tinha água, mas o povo não viu uma outra coisa, porque esse povo fala hebraico, né? E eles não viram uma coisa muito interessante aqui. A palavra ein, ela é o oposto do existe para mim. Né? Em hebraico eu não falo, eu tenho alguma coisa. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho uma viagem para Israel, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família. Não. Em hebraico nós falamos, existe para mim. Existe para mim um carro, existe para mim uma casa, existe para mim uma família, existe para mim um trabalho, existe para mim um emprego. Por que nós falamos por que existe essa expressão, né? No lugar de eu tenho? É porque, na verdade, as coisas existem para nós quando nós precisamos delas. Isso precisa ficar muito bem gravado na sua mente. As coisas existem para nós quando nós precisamos delas. Então, por isso, em hebraico, a gente não fala eu tenho, a gente fala existe para mim um carro, existe para mim uma casa. Porque todas essas coisas, elas só existem para nós quando nós precisamos. E é por isso que eu sempre falo que Deus se move com quem se move.
Porque se você não se move, as coisas não vão precisar existir para você. Vocês estão me entendendo? Isso é muito profundo, gente. Se você não se move, qual a necessidade de Deus se mover para as coisas existirem para você? As coisas só vão existir para você quando você se mover pela nuvem de glória, quando você se mover pela nuvem de Deus, da presença de Deus na sua vida.